Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Vocês estão me vendo agora? Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Enfim, nós estávamos falando sobre a Primeira Guerra Mundial, não é isso? Esse é o segundo vídeo, eu acredito que a gente vai ter mais um, né? 3 aulas aí sobre a Primeira Guerra Mundial. E o que eu queria comentar com vocês era retomar um pouquinho sobre os caminhos que levaram à eclosão da Grande Guerra, né? A gente viu, deu tempo da gente ver um pouquinho, em aula, na verdade, aula presencial, o imperialismo, o que foi o imperialismo, né? Como que cada nação, vivendo aí a Revolução Industrial, cada nação da sua forma, como ela buscou se impor às outras nações, né? E dominar as outras nações para melhor favorecer a sua própria indústria, né? E assim sucessivamente. Nós vimos que algumas nações saíram na frente. O conceito de nação é muito novo, né? Ele surge aí no século final do XIX, né? Final do 18, início do 19, por aí, né? Ao longo do 19. É um conceito moderno, né? Enfim, algumas nações saíram na frente, como a própria Inglaterra, né? Berço da Revolução Industrial, a França, a Rússia. Algumas outras nações saíram um pouco mais atrasadas, como a Alemanha e a Itália, que estavam aí às voltas com sua própria unificação política. O Japão também, né? O Japão não estava se unificando, mas o Japão vivia aí um regime muito atípico, né? Lá no Japão nós vivíamos toda aquela questão de ser o império feudal, né, ainda. Enfim, o Japão vivia suas próprias questões naquele momento. Então essas três nações, dentre outras, saíram um pouco atrasadas, mas requisitaram também uma fatia grossa desse bolo quando as nações partilharam, principalmente continentes como a Ásia e a África, né? Essa partilha, eu já falei com vocês dentro da sala de aula, mas essa partilha gerou uma série de incômodos junto às outras nações, ou entre si, das nações entre si, né? E por sua vez, um sentimento de vingança e de revanche entre essas nações, né? O que eu queria citar aqui com vocês nesse vídeo? Primeiro, a Alemanha. A Alemanha, que na época era o Sacro Império Romano Germânico e passava por um processo de unificação política, principalmente sob a liderança da Prússia e de Bismarck, né, Otto von Bismarck. O que acontece com a Alemanha? Bismarck, ele provoca uma guerra com a França. Ele estava de olho em duas regiões na França, riquíssimas em minério de ferro, Alsácia e Lorena, né? E essas duas regiões, claro, a Alemanha que estava com sua indústria em expansão naquele momento, eram importantíssimas para esse fim, né? Então Bismarck provoca uma guerra com a França, a Guerra Franco-Prussiana, e termina com a vitória da Alemanha, né? Da Prússia, no caso, né? E uma das medidas, né, que Bismarck impõe é justamente a cessão da Alsácia-Lorena para a Prússia, o que gera um sentimento de revanche junto à França. A gente tem também toda a questão da Inglaterra, por exemplo, que se vê as voltas da Inglaterra, que era o maior império naval da época, se vê, e tinha berço da Revolução Industrial, tinha o maior império colonial também da época, as melhores colônias, e estava aí às voltas com críticas e impostas por todas as outras nações, né? E dentro desse contexto todo, formam-se dois grandes blocos de alianças. Alianças militares, né? Que é a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. O que é isso? São dois blocos de países que buscam se proteger militarmente caso um deles fosse ameaçado por outro. Por que isso? Porque essa corrida imperialista ela ainda se mantinha. E, perigosamente, ela aliou-se a uma corrida armamentista. Ou seja, os países começaram a se preparar também de forma bélica, né? E muitas vezes eles transformaram indústrias e fábricas que produziam alimentos, vestuários, enfim, vários outros itens, em fábricas, indústrias de armas, se preparando para um conflito que estava
eminente, né, que estava por vir e viria mais cedo ou mais tarde. Por isso que muitas vezes os historiadores gostam de se referir a esse período como que a Europa estava vivendo sob um grande barril de pólvora, né? Porque a corrida imperialista se mantinha, né? Claro, temperada com todos esses sentimentos de revanchistas, vingativos, né? Em relação à Inglaterra, em relação à França, e da França com os outros países, da Inglaterra com os outros países, da Alemanha com todo mundo, né? Enfim, a gente tinha atrelado essa corrida imperialista que se manteve claro, também carregada de todos os seus problemas, de toda a sua problemática, a gente tem essa corrida armamentista, né? Que veio aí na rabeira, digamos assim, da formação desses blocos de alianças, né? Os países começaram a se armar, a se preparar, a investir na sua indústria bélica, né? Preparando-se para esse conflito. E esses dois blocos de alianças foram a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, já agora unificada, pela Itália e pelo Império Austro-Húngaro. E a Tríplice Entente, formada pela Grã-Bretanha, Rússia, França, né, e todos os outros países aí. A Itália, é muito importante vocês entenderem a posição da Itália também, porque a Itália muda de lado. Ela começa ao lado da Tríplice Aliança, é prometida a ela regiões ricas também em matérias-primas à sua indústria, né, as chamadas províncias irredentas, e em 1915 a Itália muda de lado. Só que vocês vão ver posteriormente que essas províncias irredentas nunca chegaram na mão da Itália, motivo pelo qual a Itália novamente, durante a eclosão da Segunda Guerra Mundial, entrou ao lado da Alemanha. Tá? Olha só como uma coisa leva a outra. Enfim, formaram-se dois blocos de alianças, né? A Tríplice Aliança, a Tríplice Entente, e atrelada à corrida imperialista, a gente tem a corrida armamentista. Por isso que esse período aí, 1912, 1910, é chamado de paz armada. Por quê? O mundo vive uma aparente tranquilidade. Por quê? Porque se prepara para uma guerra. Essa guerra viria, resta saber quando, resta saber como. E aí ela levaria as grandes nações do mundo num efeito dominó a se envolver nesse conflito. Daí Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela tem um caráter diferente da Segunda, porque a Segunda é mais global. A Primeira Guerra Mundial, ela, embora seja mundial, por envolver boa parte dos países do mundo, principalmente nas questões econômicas, né? Porque os grandes impérios coloniais estavam envolvidos nesse conflito, os seus embates físicos se deram basicamente na Europa. Foi uma guerra travada fisicamente em território europeu e nos mares. Agora, o que não se verifica na Segunda Guerra Mundial, tá? Agora, a gente tem também, além da paz armada e da corrida armamentista, além da formação dos dois blocos de aliança, a gente tem também duas outras alianças ou duas outras pretensões, não sei como vocês quiserem chamar, que é o pan-eslavismo e o pan-germanismo. O que é isso? São dois desejos de dominação. A verdade são dois desejos, duas pretensões de dominação política, social, enfim. A Rússia, ela pretendia abarcar, e aí é interessante que vocês entendam que não é somente ideologicamente ou politicamente, mas sim fisicamente. A Rússia queria trazer para dentro de um mesmo limite territorial todos os países de etnia eslava sob a sua liderança. Daí pan-eslavismo. E o pan-germanismo. O que era o pan-germanismo? Era a mesma pretensão que a Rússia tinha em relação às nações eslavas, a Alemanha tinha em relação às nações de origem germânica. E isso é uma problemática gigantesca. Por quê? Porque existiam pessoas de etnia eslava em várias regiões ali da Europa. Da mesma forma, existiam pessoas de etnia germânica, né, em várias regiões que não na Alemanha. Esse desejo de trazer para dentro de um mesmo limite territorial povos
de nações eslavas, povos, né, da etnia eslava que a Rússia tinha e da etnia germânica que a Alemanha tinha, configuram um outro grande problema e é em si uma pretensão imperialista, em si um desejo de dominação, tá? Aí, por último, a gente tem o início da guerra. A Primeira Guerra Mundial, ela acontece de 1914 a 1918, tá? E qual foi o início dela? Lembra do que eu falei que toda essa política de alianças, ela faria com que quando um país fosse atacado, o outro iria retaliar e responder a isso num grande efeito dominó? Foi o que aconteceu. O arquiduque austríaco Francisco Ferdinando, em visita a Sarajevo, ele foi assassinado. E aí, a Áustria declarou guerra à Sérvia, né? Sarajevo, capital da Sérvia. A Áustria declarou guerra à Sérvia. A Sérvia era aliada da Rússia. A Rússia declarou guerra à Áustria. E a Áustria era aliada da Alemanha, que declarou guerra à Rússia. E a França era aliada da Rússia, que declarou guerra à Inglaterra. E por aí foi, entendeu? Esse é o efeito dominó. O que se verificou após o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando foi uma sucessiva foram sucessivas declarações de guerras, né, impostas por essa política de alianças, tá? E com isso tem início então a Primeira Guerra Mundial. O estopim da Primeira Guerra Mundial, na verdade, é o assassinato de Francisco Ferdinando, uma vez que o assassino dele, né, o ativista Gravino Príncipe, ele foi preso, enfim, tá? É interessante depois, isso aí vocês não tem muito que guardar essas questões, né? A quem declarou guerra, a quem. O importante é que vocês entendam que o fato de um importante político austríaco ter sido assassinado por um sérvio gerou, a partir daí, sucessivas declarações de guerras devido à política de alianças, né? Um país foi declarando guerra ao outro, né? Claro que o mundo já estava aí todo ele preparado para esse conflito que viria mais cedo ou mais tarde, tá bom? Próxima aula a gente vai falar, terminando aí, sobre as fases da guerra. Beijo para vocês!